Eu vou tentar fazer um panorama um pouco diferente sobre o assunto, porque eu acho que existe uma grande confusão sobre o que é manipulação de resultados e de onde vem essa manipulação de resultados. Acho que no imaginário de muitas pessoas, talvez sejam as casas de apostas que tentam manipular os resultados. E essa é uma concepção bastante errônea, né? Casa de apostas não tem o menor interesse em manipulação de resultados. Acho que isso é uma das primeiras coisas que se precisa ser entendida, né? Como sempre dizem. Não é nem a questão de que casa de apostas é boazinha, não é isso que eu estou dizendo aqui. A questão é que a banca sempre vence. Se a banca sempre vence sem você precisar de manipulação de apostas, você não quer que tenha manipulação de apostas. É bastante simples. E porque se tem manipulação de apostas, tem alguém ganhando muito dinheiro com isso, o que também a casa de apostas não está interessada que aconteça. Então, as casas de apostas, elas, na verdade, elas são diretamente responsáveis, inclusive, pelo monitoramento dessas situações de manipulação de resultados. Elas percebem que existem quantias muito desproporcionais apostadas em determinadas partidas, que seja. Vamos supor aí que você tenha um jogo da quarta divisão do Campeonato Paulista, vamos chutar aí 15 de Jaú e Amparo. E a casa de apostas percebe que alguém apostou ali R$ 100 mil que vai ter mais de 10 escanteios nesse jogo. A casa de apostas já vai parar e pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Algo de errado não está certo. Então é exatamente assim que, na maioria das vezes, surgem as investigações de fraude, de manipulação de resultados. A grande questão sobre essas manipulações de resultados no Brasil, na minha opinião, é uma questão principalmente estrutural do futebol brasileiro. Porque é um futebol que tem muitos jogos acontecendo. Todo dia tem muitos jogos acontecendo. Tem estaduais com segunda divisão, terceira divisão, tem categorias de base acontecendo em muitos estados. Então você tem muitos jogos nas quais estão envolvidos muitos jogadores, árbitros, técnicos, profissionais de forma geral, que são terrivelmente remunerados e que, exatamente por serem terrivelmente remunerados, ou às vezes nem sequer remunerados, e além disso, por não terem perspectiva de carreira fora do futebol, muitas vezes, eles acabam sendo extremamente suscetíveis a pessoas que, de maneira maliciosa, tentam manipular esses jogos. Então, na minha opinião, o que a gente tem é muito mais um problema ligado à operação das casas de apostas do que em relação ao, enfim, ao problema estrutural realmente do que acontece no futebol brasileiro. Os números estão aqui nessa reportagem, né? Eu vou até passar aqui, mas a Sports Radar ela encontrou 152 episódios de jogos manipulados em todos os esportes no ano de 2022, sendo que desses 139 foram no futebol. Isso no Brasil. 152 jogos no Brasil, sendo 139 no futebol. Esses 152 jogos no Brasil que foram suspeitos de manipulação representam 12% dos jogos suspeitos de manipulação em todo o mundo. Mas mesmo assim, apesar disso, esse relatório aponta que esse número equivale a 0,5% dos jogos. Então você vê que ainda é um número relativamente baixo, né? Não chega nem a 1% dos jogos com episódios suspeitos. De fato, eu acho que a questão tem que ser regulamentada, em primeiro lugar. É necessário existir uma regulamentação das casas de apostas no Brasil, mas é necessário entender que quem quer manipular resultado não precisa da casa de apostas para manipular. Isso a gente viu acontecer já com a loteria esportiva, a gente viu acontecer na Itália na década de 80, a gente viu acontecer mais recentemente na máfia do apito aqui no Brasil. Então é uma questão muito mais complexa do que a gente pensar simplesmente que tudo é culpa das casas de aposta, tudo é culpa do Dale Green. É muito mais complexo do que isso. E aqui no Brasil não tem uma cultura tão grande de apostas, né, como os países tradicionais de futebol, né, o caso de Inglaterra, Itália, enfim, mas veio tudo de uma vez só, né? Eu não sei se vocês acompanharam o amistoso da seleção brasileira pela Bandeirantes, mas quase todos os anunciantes eram casos de apostas diferentes, né? E é algo que está se espalhando
de forma muito grande e necessita justamente ter justamente essa regulamentação, né, para que não se perca o controle, né? Enfim, e agora também veio essa nova proposta, né, de que os clubes brasileiros só possam ser patrocinados por casos de apostas que tenham sede no país, né, mas ainda também não tem todos os parâmetros necessários para tal. Lembrando, né, que o jogo no Brasil foi proibido, né, durante o governo, dos 8 meses de governo Jânio Quadros, né, e que daí o Estado acabou monopolizando, né, os jogos de azar com sistemas de loterias posteriormente, mas o jogo ilegal continua rolando, né? E a gente até teve o jogo do bicho, né, principalmente no Rio de Janeiro, chegando no futebol, enfim, em outras áreas do entretenimento, como as escolas de samba. Então é uma questão justamente, né, novamente batendo nessa tecla de regulamentar, né, para que seja cada vez mais transparente.